Olá, boa tarde. Boa Estamos ao tarde. vivo em mais uma edição do Café com Comex. Boa tarde a todo mundo que está Bom presente, café. que aceitou esse convite. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, professora Boa tarde. Olinda. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook, que está começando a entrar. Não esqueça de dar o seu boa tarde, o seu alô, para a gente saber quem é que está nos acompanhando. Isso é muito importante, né? Hoje estamos na nossa 19 edições já do Café com Comex, e cada uma é mais especial ainda. A gente procura trazer convidados que possam cada vez mais contribuir para essa construção aí de conhecimento, para que todo mundo bora exportar, como diz a professora Linda, bora exportar, bora exportar, bora exportar, né? E conhecer, tirar as dúvidas, esse é o espaço e esse é o momento. Eu gostaria que, já estou vendo que o pessoal está dando boa tarde, estão entrando, vão comentando durante a live, fiquem à vontade para fazer muitas perguntas, e tentaremos, né, todos que estão aqui presentes, professora Olinda, Raquel, Maurício, vão tentar responder da melhor forma possível e atender a todo mundo, que a gente não sabe o que nos aguarda aí, né? Que o pessoal às vezes é muito curioso e quer saber de muita coisa, e isso é muito bom e é muito importante. Eu gostaria aí de começar, né, apresentando a nossa temática, que vai ser gestão das operações, a importância de modelar os seus negócios na hora de exportar, e eu gostaria também que cada um, né, que está presente, dê o seu boa tarde, se apresente e converse aí também com quem está nos acompanhando. Por favor, professora Olinda, a senhora pode começar, que é a nossa facilitadora, né, do Café com Comex, que tem toda uma metodologia totalmente inovadora e um bate-papo bem disruptivo. Por favor, professora Olinda, a palavra é sua. Olá, pessoal, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo. Né? Eu costumo dizer assim, boa tarde, Amazonas, região norte, minha terra maravilhosa. Mais uma vez aqui com Café com Comex, gente, sempre trazendo pessoas especiais, mas não só especiais, pessoas com cabedal, com competência, com habilidade, com a técnica, com a forma de atender às necessidades reais do mercado de comércio exterior. Então, hoje, nós estamos aqui com duas pessoas que fazem parte da estruturação do comércio exterior na área de exportação de alimentos e bebidas no nosso país. Sabia disso? Então, nós trabalhamos em parceria com associações de classe, né, com fundações, com federações, justamente para que a gente possa, para vocês, olha aqui o Gustavo, o Lucas, né, para que vocês possam entender, tá, as oportunidades que existem para que vocês possam ser atendidos pelas associações, como a BFBA, que está aqui presente hoje com a gente. Então, o que a gente traz para vocês, tá, são oportunidades para que vocês possam, junto com os parceiros que a gente apresenta, verificar como é que eu posso gerir o comércio exterior. Um dos problemas do comércio exterior, principalmente das exportações, é a gestão. Então, como é que eu vou fazer uma boa gestão de comércio exterior? Né? Então, aí o Maurício Manfred vai falar isso para vocês, que esse cara aí ele tem 30 anos de experiência na área, depois ele vai se apresentar. A gente também vai abordar essa questão dos riscos de comércio exterior. A gente costuma falar muitas vezes dos incoterms, né, que os incoterms eles abordam os custos, os riscos e as obrigações, né, e os pontos críticos, né, todos esses pontos críticos da origem ao destino. Só que existem mais coisas que envolvem tudo isso. Quais são os riscos que envolvem, de fato, uma operação, né, de comércio exterior na exportação? Que risco é esse? O que é que eu tenho que apresentar para minimizar, para eliminar, né? Para tirar essa barreira da minha frente? Como é que eu posso trabalhar isso? Quais são os que eu posso apresentar? Então, a gente também vai ter essa abordagem. Mas a gente não traz só os riscos, a gente não traz só as barreiras, a gente traz os desafios e as oportunidades. Por quê? Estamos em momento de pandemia, mas mesmo antes de pandemia, o comércio exterior sempre foi um grande desafio. Quem trabalha com comércio exterior sabe que diariamente é um desafio. E por isso, a gente tem que estar o tempo todo pivotando, né, mudando, adequando, né, colocando, trazendo as tecnologias adequadas para isso, né, trazendo as pessoas, as competências adequadas para isso. Então, nós vamos ver hoje a gestão
riscos, oportunidades, desafios, barreiras, né? E com o pessoal que tem competência para isso. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vou ser a facilitadora aqui, né? Todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida ou que os nossos convidados aí tiverem alguma questão, eu estou aqui junto, tá? Junto com a Ianca também. Eu quero dizer para vocês que aqui no Amazonas está chovendo, tá? Então, pode ser que a gente tenha alguma queda de internet, mas isso não impede o nosso trabalho. Caiu aqui, a gente corta para o celular, tá bom? Então, pessoal, mais um Café com Comex, que Deus nos abençoe e vamos em frente, tá? Então, agora, olha aí, eu chamo a professora, eu chamo a Ianca. Ianca, tem mais algum recado? Eu vi que a Mônica Lúcia entrou, o Lucas, o Gustavo. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, tá? Sim, as pessoas estão acessando, né? A gente sabe que o pessoal se atrasa um pouco por causa do trânsito, brincadeira, mas a gente sabe que as pessoas vão entrando ao começar a nossa live e vão acessando. Não deixem de comentar, não deixem de tirar sua dúvida, vou reforçar isso para quem está entrando agora. E fiquem ligadinhos com a gente até o final. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Raquel, para que ela possa se apresentar, né? Apresentar também um pouco da BFBA, o que onde eles vivem, o que eles se alimentam, o que eles fazem. É muito importante as pessoas de casa saberem o que é, um pouco mais desse programa, né? Que é muito, como diz, não tem fim. Eu gostei muito dessa frase, não tem fim. O programa não tem fim. E logo após a apresentação da Raquel, eu gostaria também que o Maurício se apresentasse. Como disse a professora Olinda, é um pitch. Você se apresenta primeiro, diz o que você é, o que você faz, e depois a gente segue com a nossa temática, ok? Certíssimo. Obrigada. Boa tarde, Ianca. Boa tarde, professora Olinda, uma amiga querida do coração. Boa tarde a todos os manauaras. E muita alegria estar com vocês, até porque eu tenho um carinho imenso pelo Amazonas, por tudo que o Amazonas representa, e também por ter conhecido um pouco do Amazonas. Então, eu me sinto muito feliz por estar aqui com vocês no Café com Comex, para falar um pouco da nossa entidade, para falar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos, para discutir com vocês os temas que são bem importantes, colocados aí pela professora Olinda e pela Ianca, para que vocês cada dia mais se capacitem nesse mundo, que é um mundo muito interessante. Quem começa no comércio exterior parece que ele é picado por um bichinho e que a gente não consegue mais abandonar. É fantástico conhecer o mundo, é fantástico conhecer novas culturas. Exportar é um passo fundamental para a empresa mudar de patamar, né? Para ela alçar outros voos importantes que muitas vezes o mercado interno te dá uma limitação. E a nossa entidade, que era chamada de ABBA, ela cresceu, ficou maior de idade, e com todo esse esforço dentro do mercado internacional, dentro daquilo que nós chamamos de via de mão dupla, tanto a exportação quanto a importação, esse é um trabalho realizado pela nossa associação, nós buscamos uma identidade que pudesse ser reconhecida, tanto aqui quanto lá fora. Então, agora ela tem a sigla, que é o acrônimo, BFBA, que em inglês é Brazilian Food and Beverage Association, tem Exporter e Importer no meio, mas a gente deixou de uma maneira mais simples, e traduzindo isso dentro de uma marca que terá esse perfil, ou essa identidade, melhor falando, internacionalizada, né? Ou internacional. Enfim, e a BBA, que era a BBA, agora é BFBA, ela tem um braço muito importante, que é o braço de um programa que foi criado já, ele, na verdade, foi criado em 2003, com uma outra denominação, que chamava-se
Etnic Brasil, onde a ideia era somente alcançar aqueles produtos muito brasileiros, bem brasileiros. Mas isso tirou de cena muitas empresas que tinham produtos não tão característicos do Brasil, mas que davam, ou poderiam ser levados para o mundo, mostrando essa qualidade, mostrando essa riqueza, esses sabores que o Brasil também detém, e que muitas vezes é muito melhor do que muitos países por aí. Uma vez que a gente conhece um pouco de cada país aí fora, não tanto, mas mais do que um, né, que é o Brasil, a gente percebe que a gente tem um potencial absurdo para ganhar um status que ele está merecendo já. O Brasil é um grande produtor de commodities, e a gente tem, e ele também é um grande produtor de produto acabado, de produto processado. Então, a nossa missão é exatamente defender os interesses das pequenas e médias empresas do setor de alimentos e bebidas preparadas. Esse é o traço forte da nossa atuação, né? E também abrir caminhos e potencializar negócios das empresas associadas, exatamente visando fomentar o comércio não só nacional, como internacional. E por isso a gente tem programas distintos. O programa Brazilian Flavors é o programa do braço de exportação, né? E o nosso propósito é exatamente apoiar as empresas instaladas no Brasil, oferecendo informação, capacitação, mentoria, oportunidades de negócios para os seus produtos chegarem até os consumidores internacionais pelos mais variados canais de distribuição. E o nosso projeto ele também tem aquele viés, aquela denominação, não vou nem chamar de viés, aquela denominação que a gente gosta muito, porque a nossa ideia é colocar os produtos nas gôndolas das redes de varejo estrangeiras, até os principais marketplaces digitais. Então, nosso projeto chama-se Projeto Gôndola. Dentro do nosso programa, a gente tem o Projeto Gôndola, que é exatamente auxiliá-los nesse sentido. Porque, olha, uma coisa maravilhosa é quando a gente chega num supermercado lá fora e a gente esbarra num produto brasileiro. Parece que o coração vai sair pela boca. É uma alegria tão grande saber que nós já estamos em algumas gôndolas, que nós estamos começando a nos mostrar nos mercados lá fora. É uma emoção, é uma coisa indescritível, né? Então, o que a gente quer é que a gente possa realmente abraçar isso de uma maneira maior, que a gente possa mostrar o Brasil como ele merece ser mostrado. Eu sempre uso o exemplo do Peru. Brasil versus Peru. Olha o tamanho de um e de outro. O Peru está mostrando a riqueza da sua culinária, por exemplo, um outro dado, mas mostrando os seus produtos primeiro, como fez. E a culinária veio atrás, a gastronomia veio atrás. Hoje todo mundo conhece os produtos do Peru, né? Hoje todo mundo conhece a gastronomia do Peru, né? E hoje os produtos brasileiros não são tão conhecidos assim, salvo um ou outro que estão ganhando notoriedade, como o açaí ganhou notoriedade, o pão de queijo ganhando notoriedade. O Guaraná também já houve uma época de mais reconhecimento, hoje deu uma parada, mas, enfim, são coisas pontuais. Então, o que nós queremos é exatamente, através dos alimentos e bebidas preparadas, mostrar ao mundo a nossa riqueza. E, atrás disso, a gastronomia para validar tudo isso, né? Então, hoje nós atendemos vários produtos, mel, creme de leite, leite condensado, frutas secas, mate, especiarias, embutidos, carnes em conserva, ovas de peixe, açúcar orgânico, preparações alimentícias como cacau, o pão de queijo, a tapioca e outras preparações de mandioca, conservas, compotas, sucos de frutas, água de coco, molhos, pimentas. Pimentas, a gente, quando fala molho, a gente está inserido pimenta. E as bebidas alcoólicas e não alcoólicas também, refresco e água. São produtos que estão hoje dentro do nosso programa e que a gente tem uma alegria muito grande de cuidar desses produtos, né?
Pão de queijo, eu nunca vou me esquecer que em 2004 nós levamos pão de queijo para os Estados Unidos e entre 2003 e 2004 as pessoas não sabiam o que era aquilo e ficaram apaixonadas, né? Então, é isso que a gente quer, mostrar essa riqueza, né? Mostrar os biomas, mostrar os sabores que são traduzidos através desses biomas. E, para isso, tem a gastronomia que vai inserir tudo isso na culinária, onde a gente vai mexer com chefes. Nós vamos fazer degustações de produtos, nós vamos fazer parcerias com restaurantes, enfim. Tem aí uma abordagem extremamente grande dentro desse programa para que a gente possa ser o país da vez em termos de reconhecimento da sua gastronomia, dos seus produtos nessa área de alimentos e bebidas. Esse assim, é o nosso coração, né? O nosso coração colocado dentro desse programa e Maurício é o nosso coordenador para que isso efetivamente aconteça, né? E muito rapidamente. Para tanto, a gente faz todo um trabalho de cooperação com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Agricultura, com o projeto Apex, que nós estamos na fase vamos dizer assim, de correções de rota para poder termos aprovação este ano, enfim, com outras entidades, com organizações de fomento ao empreendedorismo, agências de promoção, não necessariamente só Apex, mas existem agências de promoção em alguns municípios, em alguns estados. Então, nós estamos exatamente também fazendo as parcerias, né? E com outras entidades, com câmaras de comércio bilateral. Essas câmaras de comércio, elas também são via de mão dupla. Então, nós estamos também fazendo parcerias com as mesmas para que possamos levar os nossos produtos. É evidente que o outro braço nosso da importação fará o outro papel junto aos associados e junto a essas câmaras de comércio. Então, aqui dentro, nós queremos, para que a gente não perca muito tempo, para ouvirmos coisas importantes, que não que não seja importante que eu esteja falando, óbvio, mas para que vocês tenham a visão dos temas colocados hoje, que a Ianca já colocou. É muito importante a gente já dar esse início, mas é importante que eu gostaria de falar o seguinte: não basta ter um produto de qualidade, não basta ter um produto com preço competitivo, não basta ter uma embalagem linda, né? A exportação demanda muitos cuidados, muitos cuidados. E todos esses cuidados são necessários. Por quê? Porque se nós não nos prepararmos para esse enfrentamento, nós podemos causar um grande problema não só à empresa, mas ao Brasil. Como nós vimos no passado, onde os países nos viam como não cumpridores de contrato. Isso acabou. Essa imagem, ela está sendo exatamente afundada, porque nós não queremos isso mais. Não queremos mais empresas que começam a exportar e falam, aspas, essa expressão foi falada para mim, aspas, não quero mais brincar de exportação. Isso não pode acontecer. É sério. Se a empresa quiser efetivamente que o seu produto, que a sua empresa dê esse passo, né, galgue esse patamar nos negócios, tem que ser sério, tem que ser comprometido, né? Vários fatores são importantes para que vocês observem para essa exportação, né? Não basta ter tudo isso que eu falei, um produto maravilhoso, uma embalagem maravilhosa, preço maravilhoso. Nós temos que ter cuidado, né? Saber para onde nós queremos exportar, qual o mercado, é tudo isso que o Maurício vai abordar também com vocês. Nós temos que saber muitas coisas. Exemplo, o brasileiro não dá muita atenção à questão cultural. Isso é um problema que a gente tem. E isso é relevantíssimo lá fora, né? Exemplo, no mundo árabe, você não pode sentar
mostrando a sola do sapato para o seu interlocutor. Isso é um desrespeito. Eles levantam e vão embora. Eu já assisti casos desse tipo, né? Então, as questões culturais, as questões religiosas, canais de distribuição, tipo de consumo daquele país, as condições de comercialização, são elementos importantes para que vocês se preparem, né? E para isso, para toda essa gestão, né, o Maurício, que é nosso querido amigo, ele não está sabendo disso, mas vocês vão ter aí no chat, ele tem um livro muito interessante que fala sobre a gestão do comércio, a gestão para exportação. Depois ele vai comentar um pouquinho isso com vocês. É importantíssimo isso, é importantíssimo a preparação, o estudo, a análise do concorrente, a análise daquele mercado. Então, enfim, são N fatores. Não é que isso é impossível, ele apenas tem que seguir uma metodologia. Vocês têm que entender que tem que ter disciplina para isso, né? Tem que ter foco, senão realmente a coisa não dá certo. Então, nós já vimos muitas empresas que já estão em outras placas, como a gente fala, né? Que já estão na China, produto brasileiro, bebida não alcoólica, xarope e bebida alcoólica estão nas gôndolas da China. Uma associada nossa que fez a lição de casa direitinho. Então, é isso que a gente quer para vocês, que vocês realmente se preparem, né? O Brasil tem produtos maravilhosos, nós não podemos deixar isso para trás, nós temos que mostrar isso para o mundo. E é isso que eu gostaria muito que vocês fizessem, a lição de casa direitinho, para que a gente possa levá-los. Eu gostaria muito de poder levá-los para esse mundo, para que eles conheçam a riqueza que nós temos aqui, a riqueza de sabores. O nosso programa Brazilian Flavors expressa isso na sua denominação. E é isso que a gente quer mostrar para o mundo, os sabores brasileiros, né? Bom, eu, sem mais delongas, eu acho que já falei um pouquinho demais, eu acho que vale a pena agora passar. Não sei se a Olinda entra para fazer alguma interlocução ou já vamos direto para o Maurício, que é professor da área, né? Já trabalha há mais de 30 anos na área, de pastinha na mão, correndo pelo mundo. Então, ele tem uma riqueza de informações para vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada por esse convite. Obrigada a você, né, por ter aceitado, vocês dois, no caso. Eu quero fazer uma pequena intervenção aqui. A gente estava, porque o pessoal está aqui antes do Maurício entrar, e foi muito bem colocado a questão sobre essa evolução da BBA até o momento, né? Antes da gente tratar, eu estava conversando com a Raquel e com o Maurício sobre o ano de 1998, eu acho. Quando nós fizemos, foi quando eu fiz uma palestra, fiz um trabalho na BBA na época. A gente estava certificando pão de queijo como orgânico para exportar. Foi o que ela falou, o pessoal nem conhecia o pão de queijo, né? E o interessante, Raquel, é que eu tenho uma foto ainda dessa época aqui. Olha aqui, eu palestrando, havia a Rosina, né? A Rosina é a do Planeta Orgânico. Do Planeta Orgânico, olha aqui. Então, isso aqui é mais de 20 anos atrás, né? Então, você é uma lenda viva do comércio exterior, da exportação, né? Até porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Raquel, antes dela ela vir para a BBA, ela trabalhava numa outra associação, que era a BRAB. Então, ela cuidou muito dessa questão da cachaça brasileira, né? Lá na Alemanha. Eu lembro, quando eu conheci a Raquel, ela estava trabalhando dentro dessa área ainda da cachaça. Então, a Brazilian Foods Beverage Association agora veio para ficar na internacionalização, é isso que eu vejo, né? Então, parabéns, tá? Você colocou alguns projetos aí, algumas ideias, eu anotei aqui, né, dentro do projeto Gôndola, super interessante, né? E dentro o propósito é apoiar as empresas e fomentar o comércio exterior desses produtos. E, claro, a gente aqui da Amazônia, a gente se identifica, porque
Você falou aí, olha, em pimenta, molhos, a nossa tapioca, né? Você falou no cacau, falou no mel. Então a gente tem, assim, fora as outras frutas que nós temos, né? E algumas delas já com identidade geográfica. Já com identidade geográfica, porque facilita o acesso, né, aos selos de orgânico, ao certificado de origem. Isso agrega valor. Agrega valor. Então, Raquel e Maurício vai já entrar, mas aqui, por exemplo, no Amazonas, nós temos o açaí, nós temos a farinha e nós temos o guaraná, todos onde já está sendo trabalhado a identificação geográfica. Tá? Inclusive, nós temos um município aqui chamado Remanso, Novo Remanso, tá? Que é o município do município. Tá? Ele fica dentro de Itacoatiara. Então, esse município ele tem é o maior exportador de abacaxi, produtor. E através da Unifruti, que agora está exportando para a China e para Portugal, tá? A gente começou a trabalhar. Então, assim, o nosso potencial é muito grande. Então, é o momento certo. E graças a Deus que a BFBA está com esses olhos aqui na região norte, como sempre teve. Né? Deixa eu só falar uma coisa para você. Duas coisas, na verdade. O primeiro projeto de valorização da cachaça no Brasil nós realizamos, na época, na outra entidade, e foi o primeiro projeto junto à Apex, em 98, assim que ela nasceu. E segundo, eu consegui recuperar o contato do chefe Ofir, porque nunca saiu da minha cabeça de realizar aquela ação que chama-se O Amazonas Navega pelo Sena. Isso, eu falo, eu fico arrepiada. Nós iremos realizar, com a graça de Deus ainda, esse projeto do chefe Ofir, de mostrar ao mundo a gastronomia do Amazonas, de todo o Amazonas, do Amazonas legal, vamos dizer assim, para que o mundo conheça de uma maneira muito forte. E esse projeto do Amazonas Navega sobre o Sena é sensacional. Nós vamos realizar. Isso nunca saiu da minha cabeça, e a gente, com a parceria com você, a parceria com o governo do estado do Amazonas, a gente vai realizar, acredite. Eu acredito. Grande Maurício, muito obrigada, Raquel Salgado. Eu sou sua fã, doutora, advogada, poderosa. Né? Imagina, menos. E, gente, ser humano. Olha, então agora eu vou chamar, tá, o Maurício Manfré. O Maurício eu conheci, engraçado, ele é dentro dessa área, mas o Maurício eu estive numa rodada de negócios pela Apex Brasil, no primeiro projeto do Núcleo PIEX, do Programa de Qualificação às Exportações, que eu coordeno aqui na Amazônia, no Amazonas e Roraima. E aí nós tivemos uma reunião e quem nos atendeu pela associação lá na rodada pela Apex foi em São Paulo. Né? Não lembro se foi em São Paulo ou Brasília. Foi em São Paulo, né, Maurício? Foi em São Paulo, foi em São Paulo. E o Maurício foi quem nos atendeu. E nós ficamos encantadas, né? Eu e a pessoa que me acompanhou, que foi a Rosana Trilha, que é uma pessoa também que conhece muito de produtos da Amazônia. Então, agora, Maurício Manfré, eu lhe chamo para você trazer todo o seu cabedal de conhecimento. Esse cara ele tem cara de 20 anos, 28 anos, né? Mas só de 30 anos de experiência. Tá? Então, meu querido, o palco é seu. Tá? Aproveite o nosso público, a gente está com bastante gente aqui comentando, tá? Eu fico super feliz com essa turma toda, tem gente de embalagem, pessoal a Unifruti está exportando para a Europa. Olha, senhor Maurício Manfré tem uma grande admiração a Ellen Toga. A Ellen Toga, que está sempre conosco também. Olha só. Em março voltaremos com as nossas lives. Isso. Olha só, muito obrigado. Que maravilha. Então, fique à vontade, meu querido, o palco é seu. Tá bom? Muito obrigada aí. Muito obrigado. Gente, bom, Olinda, Raquel, todos vocês que estão conosco aqui nesta tarde, é muito bom, obviamente, sempre ter essa recepção, é sempre maravilhosa, não é? As pessoas falando, reconhecendo o trabalho que a gente vem fazendo, e obviamente a gente faz com um propósito muito claro, ajudar as empresas brasileiras. A gente tem isso, não é? Tem isso no nosso propósito de vida. Eu, como o Muriel foi mencionado, comecei a trabalhar na exportação em 1989. Era um outro mundo. O comércio internacional era totalmente diferente daquilo que nós temos hoje. As limitações, a realidade, a forma de fazer negócio, a forma de avançar no comércio internacional era totalmente diferente. O Brasil era, de fato,
comprado, não é? Basicamente em tudo que precisava, éramos grandes importadores de matéria-prima para quase tudo que era industrializado, era industrial. Então, ao longo desse tempo, a gente veio aprendendo, né? Então, nessa longa caminhada, eu passei por alguns setores. Comecei no setor da indústria química. Isso lá em 89, atuei na importação e trabalhei na exportação também de produtos relacionados à indústria química. Por ali eu fiquei 12 anos dentro da operação, principalmente da exportação. A operação documental, os procedimentos, todas as atividades necessárias para realizar uma operação de exportação, e fui responsável pelo cuidado também com rede de distribuidores. E ali, então, a gente foi aprendendo exatamente como funcionava, de fato, o negócio no comércio exterior. Passei de lá, da indústria química, fui para a indústria têxtil, exatamente buscando essa experiência na área comercial das exportações. Fui para a indústria têxtil, atuei como gerente de venda internacional. Ali eu aprendi a lidar não somente com o cliente final do meu produto, como também criar uma rede de representantes comerciais que acelerassem e alavancassem vendas. A partir daquele tempo, e nós estamos falando lá pelos idos de 2001, eu comecei a ver como era importante a questão da alavancagem comercial das exportações. Que até então nós falávamos da operação, e a operação estava sempre ali. Eu sempre tinha um documento a fazer, um fechamento de câmbio, uma reserva de praça em navio. As operações vinham porque alguém gerava o negócio. E aí eu fui aprender no setor têxtil que eu tinha que ser o responsável pela geração desses negócios para que houvesse uma operação. E aí a gente avança, né, em tudo aquilo que a gente faz. Da indústria têxtil, passei um tempo também no mundo acadêmico. Fui professor universitário de algumas universidades nesse ambiente do comércio exterior. E dali, mais uma vez, fui lançado a uma nova área do comércio exterior, que era a área da inteligência comercial e o marketing internacional. Não era mais fazer o negócio, mas criar condições para que o negócio fosse feito, identificando onde estavam as grandes oportunidades. A inteligência comercial é fundamental. O marketing da forma correta de se avaliar, da forma estruturada. O marketing é composto tradicionalmente, formalmente, por 4 elementos fundamentais. Para criar um bom plano de marketing, você tem que entender muito bem do seu produto, você tem que entender muito bem da questão da competitividade, que é representado pelo preço, tem que entender do mercado, onde tem de fato oportunidade para você, e por fim, a parte da propaganda, que quer dizer, na verdade, o acesso ao cliente. Então, foi nesse tempo, na área da indústria, havia passado pela química, passei pela têxtil, aqui aprendi essas coisas na área da indústria dos equipamentos médicos odontológicos brasileiros. Grande aprendizado, grandes ações realizadas, e dali vim para Brasília, onde trabalhei também na agência de promoção de exportações, e tive a oportunidade de colaborar com a estruturação de mais de 30 estratégias de setores da indústria brasileira, considerando alimentos e bebidas, moda, móveis, equipamentos, muitas áreas diferentes, para poder pensar e repensar o que era necessário, quais eram as grandes questões. Quando a professora Olinda nos traz aqui esse tema tão importante, que é a importância das operações de exportação, nós aprendemos que ela é ampla. Como foi mencionado, isso foi em 2009, eu já estava naquele momento aqui em Brasília, eu resolvi colocar num livro as experiências, o aprendizado do que havia acontecido nos últimos 20 anos. Então, isso foi em 2009 que eu fechei esse livro, né? Eu entreguei, publiquei. Ele traz experiência de 20 anos. Óbvio que eu tenho outros 10 anos aqui a acrescentar, que é isso que me faz olhar para o material que já foi produzido e aí trazer essa nova perspectiva. O principal elemento para que nós falemos da exportação, para viabilizar exportações, primeira coisa que vem em mente deve ser: meu produto é exportável? E, gente, se a gente aplicar essa pergunta de uma forma muito seca e objetiva,
nós vamos ver que, aplicando no passado, se você voltar 25 anos, mais ou menos, e aplicasse essa pergunta para o nosso pão de queijo, a pessoa ia dizer, não é exportável, porque não tem demanda. Ninguém conhece pão de queijo no mundo. Está aí a grande oportunidade. Óbvio que quando não tem demanda, tem que ser criado. E quando nós temos grandes produtos, que é o caso nosso aqui no Brasil, o setor de alimentos e bebidas brasileiro, ele é riquíssimo em diversidade e variedade, em sabores exóticos, foi o que a doutora Raquel estava mencionando a respeito do Peru. Quem é que já tinha ouvido falar de ceviche, não é? Até que então um peruano apareceu aqui dizendo que ceviche era a sétima maravilha do mundo, e todo mundo agora, em toda a metrópole brasileira, tem um restaurante peruano servindo ceviche, com muitas outros pratos tradicionais deles, reconhecidos como comida tifa, que é o fusion, né? A fusão do Oriente com a cozinha local. É muito interessante ver isso, mas quando é que surgiu? Alguém criou a demanda. Então nós não podemos nos restringir a há demanda ou não há demanda, mas obviamente a sua vida será muito mais fácil e mais simples se o seu produto já tiver demanda. 4 elementos para garantir o começo. Seu produto tem demanda? Maravilha. Você tem capacidade produtiva para atender um novo mercado entrando e colocando pedido para você? Maravilha. Você tem atendido todas as demandas regulatórias brasileiras que são altíssimas? Tem atendido? Ótimo, então você é competente para disputar espaço no mundo. E em quarto lugar, você tem um recurso guardado para investir na abertura de um novo mercado? Se você tem uma reserva financeira para esse propósito, siga em frente, é tudo o que você precisa. Algumas vezes as empresas com quem nós já trabalhamos, ela vai enfrentar um problema em um desses 4 elementos. Ou porque não há demanda, resolvemos, vamos gerar demanda. Ou porque não tem ainda capacidade produtiva, está disposto a investir e ampliar, não tem dinheiro, recurso para investir. Nós, quando falamos das micro e pequenas empresas brasileiras, grandes ideias do passado deram errado aqui no Brasil, que eram exatamente uma grande ferramenta de solução desse problema, que eram os consórcios de exportação. Só que o consórcio de exportação veio para o Brasil, veio modelo europeu para o Brasil, e adaptaram aquela questão brasileira. Qual é a questão brasileira? É o orgulho do empresário em cima da sua marca, da sua identidade. E aí você tinha, ao invés de você unir capacidade produtiva, investimento em prol da alavancagem internacional de uma identidade comercial, fazia-se por 12, ou 15, ou quantas fossem. Obviamente, quando você faz isso, algumas vão vender, outras não. No final, o resultado algumas foram, outras ficaram, desfaz-se o consórcio. Esse é um dos problemas a serem tratados também, que a gente aprende com o tempo. Diante disso tudo, entendo que eu tenho espaço no mundo, entendo que meu produto é exportável. Agora o que eu tenho que fazer? A doutora Raquel mencionou. Primeira coisa, gente, que nós temos de trabalhar é a questão da inteligência. Inteligência comercial. O que é inteligência comercial? É entender os elementos fundamentais que me permitem encontrar onde está a oportunidade, de fato. Não é ficar testando para onde tem oportunidade. É por meio de ferramentas realmente à nossa disposição, gente, tudo gratuito, identificar para que lado nós podemos ir. Quando nós conseguimos encontrar exatamente o lado para que vamos, que países são potenciais compradores do nosso produto, basta-nos um processo um pouco mais adequado de identificação de cadeia comercial para entender. Muito bem, naquele mercado eu vendo meu produto, mas para quem naquele mercado eu vendo meu produto? Nós temos aí a questão das cadeias comerciais, que envolvem importador, distribuidor, atacadista, varejista, consumidor final. E aí temos também os marketplaces para as vendas eletrônicas. Surgiu aí e é uma realidade dos nossos dias. O que eu preciso? Inteligência me dá os fatos, os dados, as informações, o que eu tenho à minha disposição para entrar no mercado. Levantados os detalhes a respeito da inteligência, nós traçamos o plano de ação. O plano de ação considera para que mercado eu vou, como é que eu vou me apresentar, quem é o meu concorrente ali naquele mercado, para eu saber se eu vou brigar por preço ou se eu vou brigar por posicionamento. Dependendo do produto, por exemplo, produto alimentício brasileiro, bebidas e alimentos preparados brasileiros,
Nós temos, gente, praticamente uma presença isolada em muitos elementos do mundo, em muitos dos nossos produtos, porque só nós temos. Então eu não tenho que me preocupar com quem eu estou concorrendo, porque só eu tenho o meu produto, o meu açaí, o meu guaraná, a nossa castanha do Brasil, também reconhecida como castanha do Pará, e nós somos grandes nisso, mas nós temos que saber aproveitar como nos posicionar. E aí eu tenho um plano de ação. E aí desse plano de ação eu gerarei uma série de atividades que vão me fazer ter acesso. É a parte da propaganda que a gente fala na questão do marketing. Eu entendi o produto, eu entendi competitividade comercial, eu entendi a minha questão de que mercados eu devo ir, eu entendi como é que eu vou fazer acesso ao meu cliente. Diante de tudo isso, o que eu tenho que fazer? Ir. Chegou a hora de ir. Seja por meios eletrônicos, seja pelos eventos, eu tenho que ter a oportunidade de estar frente a frente com o meu potencial cliente. E tratar muito bem dele, sabe? Tratar muito bem, aprender a negociar, apresentar, fechar negócio. E aí entram as operações. Durante muito tempo na nossa vida na exportação, nós sempre nos dedicamos a ver a questão das operações de uma forma muito isolada. Eu passei por muitas empresas e comecei a trabalhar com muitas empresas que tinham esses fatos dentro da sua realidade operacional. Chegou o pedido, maravilha, a parte mais difícil foi feita. Mas o que faltava? Sinergia das atividades dentro da operação. O que é sinergia? Todos trabalhando com um foco apenas, que é o atendimento ao cliente. Por quê? Quando você fala da parte, chegou o pedido, quem que tem que entrar na parada na hora que chegou o pedido? O pessoal da produção. O pessoal da produção tem que entender, o cliente tem que ser bem atendido. Quando sai da produção, vai para a expedição. O que tem que estar na cabeça do pessoal? O cliente tem que ser bem atendido, a embalagem tem que ser bem feita, a estufagem de container bem feita, para atender bem o cliente. Vai para o desembaraço aduaneiro, transporte. O que tem que estar na mente daquele que está coordenando esse fato? Atendimento ao cliente. Alguma coisa vai dar errada, vai atrasar? Avise rapidamente. Essa cadeia de informação tem que chegar ao cliente. Por fim, embarcou, pagamento chegou, fechou o câmbio. Tudo isso, gente, deve estar alinhado num elemento só, é sinérgico. É isso que o livro de 2009, né, depois de 20 anos vendo isso acontecer, ele traz, é a questão da sinergia das atividades da operação, visando a eficácia da atividade. Uma coisa é eficiência, outra coisa é eficácia. A eficiência é fazer certa coisa. A eficácia é fazer a coisa certa. Os dois são importantes, eu não posso ter um sem ter o outro. Eu não consigo ser eficaz se eu tenho deficiência na minha eficiência, certo? Agora, também, se eu for apenas eficiente, provavelmente eu não serei eficaz, porque eu gasto tanto tempo nos detalhes, no processo, que eu esqueço do cliente. Então, esses são exemplos, professor Olinda, que eu trago aqui exatamente com relação às nossas principais, não vou dizer preocupações, mas nossos principais pensamentos no desenvolvimento do negócio internacional. Espero ter cumprido pelo menos a primeira etapa, de trazer provocações, pensamentos e necessidades para que nós possamos avançar, não é? Ianca, se você puder trazer o pessoal de volta aqui para o palco. Eu estou aqui encantada, Maurício, e vou te falar, eu estava aqui falando com você e falando ao mesmo tempo com o coordenador geral da SUFRAMA, tá? Senhor Germano, tá? E eu quero lhe dizer que nós vamos agendar uma reunião, ele já me passou, beleza? A gente pode fazer por videoconferência, eu não sei se ele entrou aí, se ele tiver entrado, senhor Germano, seja bem-vindo, tá? Eu fiz um convite especial a eles, de forma, como a gente faz os convites, a gente manda, né? E aí a gente está já alinhando, por causa do projeto Gôndola, tá? Por causa de todas essas competências que vocês têm, ele está ciente que nós já havíamos tido uma reunião com a Raquel Salgado no passado, há uns 10 anos atrás, eu acho, né? Eu e Raquel, tá sem o coisa. Mas, e ele está ciente disso e a gente vai agendar uma reunião e ele não é tudo isso, não, foi um pouco menos, é menos que 8 isso. anos. Né? Eu lembro que a gente teve lá ainda, na época ainda do Jorge Vasques, né? Ele era o gestor e a Sandra Almeida, isso, Jorge Vasques e Sandra Almeida estavam lá. Então, assim, a fala que está sendo colocada, ela é uma necessidade real,
do mercado. Até que eu pedi aí para... que o que acontece? Olha só o que o Maurício veio buscar. Maurício, você sabia que eu já te conhecia antes? É mesmo? Quando você começou a falar do trabalho que você fez no setor têxtil, eu lembrei de você. Você era olha aí. mais jovem do que eu, tá? Porque na época do setor têxtil, eu também trabalhei, na época era maquinário, eu fazia ex-tarifário de importação de máquinas e equipamentos para o setor têxtil. Esse comentário aqui eu pedi para ser colocado, porque na hora que você estava falando, tá, do produto regional, das nossas frutas, então aqui eu chamo a atenção para uma coisa que eu sei que a gente vai tocar aqui na nossa realidade regional, né? A matéria-prima regional, ela vai ter um enfoque bastante forte em breve com a expectativa da revisão da Resolução 204. Então a gente fica de olho nisso, tá? Então por isso a gente já faz porque isso aqui é muito prático. Quando a gente faz esse café com Comex, ele já vai alinhando as outras coisas. Para quê? Para que o nosso interlocutor, que está aí, eu vi que tem várias pessoas aí assistindo e com essas dúvidas para esclarecer, para saber que a gente só não provoca, a gente sugere e a gente, através dos parceiros, a gente procura trazer sugestões de solução. E aí, quando o parceiro traz essa visão que você coloca, e a prática e a experiência que você tem, né, a gente já entra em contato com os órgãos aqui do governo e acontece isso aí. E agora eu já estou falando aqui pelo WhatsApp com o senhor Germano para a gente já alinhar uma videoconferência. Maravilha! Beleza? Olha só que bacana. Agora, uma coisa. Eu trabalhei com Domingos Mosca. Eu trabalhei com pois bem. Sim. Você trabalhou com eles? Também. Foi isso mesmo. Então, na época, a gente estava fazendo a instalação do Departamento de Comércio Exterior da Fiesp. Né? Nossa, no quarto andar do prédio. Isso. Então, aquela implantação do Departamento de Comércio Exterior, a minha empresa, na época, né, a empresa ficava no Rio, a gente implantou. Então, nessa época, né, foi pouco antes do Paulo Scarfe assumir. Né? Ele antes era o presidente da Fiesp. Ele era da BIT, exatamente. Ele era da BIT, e aí passou a ser o nosso presidente na Fiesp. Então, é uma história, né? Eu fico muito feliz. Então, eu estava falando aqui, eu falei, caramba, eu já conheci o Maurício. E aí, quando você colocou aqui o setor têxtil, eu lembrei de todos eles, até do Fivelinha, do que fazia os desfiles, aquela coisa toda, né? Sim. Muito bacana. Então, poxa, eu ficava no stand, quando a gente ia para as feiras, eu normalmente ficava no stand ao lado de onde ficava uma outra empresa, da qual o Fernando Pimentel era o gerente de vendas, que é o atual presidente da ABIT, não é? Então a gente compartilhava ali o lado a lado das feiras. Muito bacana. Então, olha, e é interessante essa experiência dentro de associação de classe, né? A gente estava falando sobre uma coisa aqui no Amazonas, nós não temos ainda uma pujança na região norte, né? De uma comercial exportadora grande, né, que trabalha com diversidade de produtos. A gente não tem uma trading company grande, assim, que absorva os produtos que vêm dos 62 municípios e possa escoar. Né? Então, sobre tudo isso a gente conversou, mas para isso a gente tem que ter uma conexão com várias entidades de classe. Sim, também, sim. Né? Então, assim, é muito bacana a conexão que a BFBA também, né, faz com a questão dentro lá. Claro, é uma associação que fomenta e luta pelos direitos, né, dos exportadores e importadores. Então, assim, os convênios e as parcerias com outras associações de classe, tá? Por exemplo, com a BIMAC, né, não só com associações aqui do Brasil, mas de fora, é muito importante. Tá? Então, assim, parabéns pela sua fala. Tá? É muito bem colocado. Aqui não é você botar o dedinho na boca e botar para onde que está. Né? Eu adorei essa tua. Isso aí é para aqueles amadores, aventureiros de comércio exterior. E é bem aquilo que a fala da Raquel, que esses aventureiros de comércio exterior, eles não queimam o filme da empresa, nem o deles, nem o do Estado, eles queimam o filme do Brasil. É tipo dominó. Se eu mando um produto de baixa qualidade, um produto com uma embalagem errada, se eu faço uma operação errada, ilegal, né? Se eu cometo um dumping, uma prática predatória e desleal de comércio, é o meu país que está sendo prejudicado. Então, é um cuidado que a gente tem. Eu gostei desse alerta. Vocês dois deram esse alerta e a gente traz para cá, tá? Mas, olha, a primeira parte foi excelente. Eu vim porque você me chamou. Falou, linda, tal, mas, olha, por mim, você pode continuar.
tá bom? Se você quiser falar aí, porque Tá eu ótimo. sei que você tem um manual, em 30 anos a pessoa absorve um conhecimento muito grande, mas a coisa aqui não é estanque. Quem trabalha com comércio exterior sabe que todo mundo aqui tem formação, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, só que a gente tem que estudar todo dia. Comércio exterior é o dia a dia. É o dia a dia. Uma Sim. coisa, porque a legislação muda toda hora. A gente está falando aqui, a legislação está mudando em qualquer lugar, né? A legislação aduaneira comparada, ela muda. Então, a associação, a BFBA, ela trabalha com isso, e eu vi isso acontecer. Eu jamais traria para a nossa região para apresentar uma instituição que ela não tenha competência e não tenha exemplos para mostrar. E como eu volto a dizer, eu vi esse exemplo em vários produtos. Imagina, na época, eu dizia, caramba, pera lá, a gente vai exportar pão de queijo com selo de orgânico. Como é que isso funciona, hein, Raquel? A cadeia produtiva toda, né? Então, poxa, muito bom. Raquel queria falar alguma coisa. Não, eu acho que o Maurício podia dar essa sequência, porque eu fiquei até muito feliz, a Ellen, o carinho da Ellen por mim e pelo Maurício, e por vocês, é óbvio, e uma pessoa, gestor frate, está escrito gestor frate. Sou internacionalista de formação e tenho uma consultoria de internacionalização, mas a clareza que o Maurício abordou é sensacional e surpreendente até por mim, que sou do ramo. Que bom, né? Muito obrigado. Muito obrigado, gestor. Vamos lá, Maurício. Muito bom. Maravilha. E foi assim, muito bom para nós, quando nós estruturamos a ideia, esse nosso conceito do programa Brazilian Flavors. Porque ele vai em cima daquilo que o Brasil tem de melhor, que é alimento e bebidas, a nossa riqueza alimentar. E mais, nós falamos do alimento e bebida brasileiro não como a commodity, que vai com baixo valor agregado, mas nós falamos do alimento e bebida brasileiro preparado, aquilo que é finalmente, adequadamente preparado para o consumo. Ele é embalado para a gôndola, que foi isso que a doutora Raquel mencionou. Nós temos um objetivo muito claro dentro do Brazilian Flavors, que é levar o produto brasileiro, alimento e bebida preparado para as gôndolas internacionais. E aí, como é que a gente faz para fazer isso acontecer? Quando a gente vê tudo aquilo que a gente pôde desenvolver ao longo dos anos, a gente passa a entender a questão da sinergia. E também outra coisa, o que vem primeiro? Uma das questões que a gente já observou, e isso é uma realidade dentro de muitas agências de fomento, de muitas instituições, de muitas organizações que querem levar a empresa para exportação. Qual que é a questão? E isso se faz há muito tempo. Passa-se sempre a apresentar a questão da exportação, começando pelas suas operações. Começa-se a falar daquela parte que deveria ser a última parte, na minha humilde opinião. O que é mais difícil da exportação é conquistar a venda, é tirar um pedido, é fazer acontecer. Para que eu faça a venda, eu tenho que ter uma preparação da empresa que não começa por aprender a fazer a fatura comercial, não começa para ver o regulamento aduaneiro. Ele começa para a empresa entendendo-se a si própria em relação àquilo que ela de fato tem, se aquilo que ela tem é de fato exportável, se ainda não é, como fazer com que seja. Uma vez que isso se estabelece, foi aquela minha fala no momento inicial. E uma vez que isso acontece, começa a parte mais difícil primeiro. O que é mais difícil? Gerar a venda. O que é mais fácil? A operação. Por quê? Nós estamos aqui na presença de vários profissionais do comércio exterior. Então, todos nós somos altamente capacitados para prestarmos serviços às indústrias que querem fazer um embarque, uma análise de qual o melhor Incoterm, ou um contrato comercial. Nós temos esse conhecimento para oferecer. O que a empresa e só a empresa tem? É o conhecimento do seu produto, da sua capacidade produtiva, do seu potencial de competitividade a ser transformado e melhorado dia após dia. A empresa sabe produzir, então ela tem que aprender a produzir e vender. Esses são os dois elementos que têm que estar na mão da empresa, da sua própria equipe. Porque ninguém melhor do que a equipe da empresa para brilhar os olhos na hora de fazer a apresentação do seu produto. Isso aí é uma coisa que eu acho fundamental. Dentro do nosso programa, Brazilian Flavors,
nós temos, dentre os vários elementos que foram mencionados, nós temos uma atividade especial, que é a mentoria comercial internacional. Porque nós sabemos que a parte mais difícil é fazer com que a venda aconteça. Então, os nossos associados, eles têm acesso a essa metodologia, que é um trabalho que nada mais é do que estarmos lado a lado, empresa lado a lado com profissionais experientes da arte da venda internacional, para fazer com que a empresa se adeque, se prepare na formatação daquilo que é necessário para que você finalmente sente frente a frente com um potencial comprador e faça bonito e tire um pedido. Se não tirar um pedido, vai saber o que vai faltar para tirar o pedido da próxima vez. Então, essas atividades são que nós trazemos ao longo desse tempo de experiência que nós comentamos, não é? Então, nós trazemos isso sabendo o que funciona e o que deve acontecer em que momento desse ciclo. Então, a primeira coisa, gente, vamos aprender o que temos em mãos e como fazer com que ela seja vendida em outros países. Depois disso, aí nós vamos evoluindo para os elementos fundamentais da operação. E eu vou envolver a nossa ideia, a questão dessa metodologia é pequena empresa, microempresa, nós não queremos dificultar a sua vida, falar, mas exportação é tão difícil, não é para mim. Eu quero que você entenda que as pessoas que hoje trabalham dentro da empresa, que têm suas atividades, são as pessoas que você pode contar para formar a sua equipe que tratará das exportações, das vendas internacionais, que são as exportações. O seu pessoal da área comercial pode se transformar, pode aprender, pode evoluir, acompanhando os programas que nós oferecemos. Exato. Nós, a professora Olinda, o trabalho do PIEX e tantos outros, vocês podem aprender a fazer isso. Então, sua equipe de vendas doméstica, aquele pessoal que vende dentro do Brasil, consegue avançar e crescer e se transformar em vendedor internacional. Pessoal do faturamento, que tira a nota fiscal, da contabilidade, consegue avançar e aprender a gerar os documentos da exportação. O pessoal da expedição consegue avançar e aprender a fazer uma reserva de praça, um acionamento de agente de carga internacional. E assim vamos, gente. As equipes que já estão atuando podem atuar no comércio internacional. O pessoal do financeiro, que faz contas a receber, contas a pagar, consegue fazer um fechamento de câmbio, consegue aprender. Todos nós, ninguém nasceu sabendo, a gente está aqui para aprender. E nós estamos aqui para ensinar. Professor Olinda é o grande exemplo disso aqui em todo o esforço que tem. Nós ensinamos as empresas a fazer o que tem que ser feito. Então, não é um bicho de sete cabeças. A partir de quando? Quando você tem exatamente essa companhia de alguém experiente do processo que compartilha com você o que tem que ser feito, quando tem que ser feito e como tem que ser feito. Essas são as grandes vantagens. Então, nós, dentro do programa Brazilian Flavors, temos essa preocupação. Queremos compartilhar essa possibilidade de aprendizado e desenvolvimento, e sempre que necessário, nós trazemos mais. Nós trazemos a ideia, conceito e o desenvolvimento de um negócio que nós temos chamado de cooperação exportadora, seja ela industrial, seja ela produtiva. Por quê? O micro e pequeno empresário, para dar conta do seu acesso ao mercado internacional, muitas vezes sozinho, ele não vai conseguir. Ele pode fazer duas operações, mas a demanda eventual de manutenção desse fato, às vezes faz com que ele desista no meio do caminho. Por isso que hoje, micro e pequena empresa representa apenas 1% da exportação brasileira. Vocês sabem disso. O Sebrae soltou essas informações recentemente em várias palestras que houve aí no mercado. Isso já é antigo, gente. Eu tenho um estudo que pegou entre 1987 e 2007, 20 anos de comércio exterior brasileiro. A micro e pequena empresa, ela sempre esteve ali representando 30% das exportadoras, do número de empresas exportadoras, mas apenas 1% do valor exportado. Então, como que a gente faz para virar isso? Como a gente faz para virar esse jogo? As micro e pequenas, elas devem cada vez mais se aproximar, unir forças, porque juntas elas são mais fortes, juntas elas produzem mais, juntas elas têm mais poder de barganha, de negociação, de maiores e melhores pedidos.
É isso que acontece na Europa. A gente pensa, caramba, na Europa só tem pequena empresa, empresinha familiar. Como é que eles conseguem fazer tudo que fazem? Porque eles entenderam que não é a minha marca que está em jogo, mas é sim a minha capacidade de produção e entrar e permanecer no mercado internacional. Algumas vezes nas feiras internacionais, eu sempre fui curioso nesse sentido. E, se eu não me engano, acho que foi a última CIAL que eu participei. E aí eu estava lá atrás exatamente desse desenho e fui, obviamente, parar numa empresa, numa marca de produtos alimentícios italiana, logicamente. E ali você tinha de tudo. Você tinha tudo aquilo que é gostoso de italiano, né? Era o molho, era a massa, eram as conservas, era aquele monte de coisa fantástica. Tudo, gente, de uma marca só. Eu falei, que lindo, olha que fábrica diversificada. E aí eu fui falar com a coordenadora do negócio. Ela falou, não, nós aqui somos 20 empresas familiares. Cada uma faz um desses produtos. Só que nós todos trabalhamos com uma identidade, nós nos apresentamos ao mundo como sendo um. Porque a unidade faz a força, a união faz a força. Eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, eu tenho uns 4 anos que eu tenho isso na cabeça. Eu falo, caramba, foi nisso que nós, quando trouxemos a ideia do consórcio para o Brasil, não fizemos correto. Vocês sabem que as cooperativas agroindustriais, elas sim, elas fazem exatamente desse modelo. Elas têm uma identidade, elas têm um esforço concentrado, um foco, e elas avançam e avançam muito, crescem, para benefício de todos aqueles que cooperam com ela. Só que muitas vezes, em outras áreas da indústria alimentícia, isso não acontece. Cada um tem a sua marca, defende sua marca e com ela quer ficar e quer ir para o exterior, independente do seu tamanho, e muitas vezes se frustra. Por que não? Aqueles que têm capacidade e competência de fazer determinado produto, determinado segmento, por que não se unem? Vamos identificar. Isso se dá, gente, Olinda, você é referência no Estado. Você pode atrair esse interesse. Falamos aí com o pessoal das várias organizações, não é? As várias superintendências responsáveis pelo desenvolvimento industrial dos estados. Por que não levar essa ideia? Falar, gente, vamos identificar os arranjos produtivos locais. Ideias do passado, totalmente presentes no nosso dia. Veja, os arranjos produtivos do passado, eles têm aquilo que precisamos. O que precisa fazer? É fazer com que essas novas ideias, que não são nada novas, mas seria uma abordagem nova dentro da nossa realidade e cultura brasileira, que isso viesse a campo e que houvesse uma coordenação, uma iniciativa de governo, uma iniciativa das organizações de fomento, dos órgãos, sejam eles públicos ou privados, para que juntos trabalhem. Nós, aqui na BFBA, nós encontramos essa necessidade e nós estamos em busca exatamente de grupos de empresas, de arranjos produtivos locais, nos quais nós possamos apresentar e entregar essa ideia, esse conceito, essa metodologia, para que juntos eles possam crescer, levando a micro e pequena empresa a entrar e permanecer no comércio exterior. Esse é o nosso propósito, dentre tantas outras coisas. Então, essas são as ideias iniciais. Se vocês me deixam aqui falando, eu falo sem parar, tá? Então, eu sugiro que vocês voltem aqui para me parar um pouco. Professor, menino, olha só que coisa maravilhosa. Eu estou aqui, você primeiro tocou num assunto, a necessidade de mentoria comercial internacional, isso é fato. É uma necessidade tanto nas empresas tradicionais quanto nas novas empresas que estão dentro das nossas incubadoras e dos nossos ambientes de empreendedorismo e inovação aqui do Amazonas. Então, mentoria Sim. é uma coisa que a gente vem fazendo aqui, mas a gente precisa desses especialistas, não só da mentoria. Não adianta eu chegar aqui só da mentoria. Eu tenho que pegar o cara pela mão e dizer, meu amigo, está aqui. A mentoria ela já vai engajar outra coisa. Tem que ser uma coisa conectada para que essa mentoria ela gere um resultado de fato. Ou seja, qual é o resultado? É a exportação. Que é o que a BFBA faz, né? Então, é uma preocupação macro. E aí você consolidou o pensamento, mas o que eu já vejo que a BFBA faz é a conclusão desse resultado que ela apresenta quando você traz de volta os arranjos produtivos locais, os APLs. O SEBRAE sempre comandou muito bem os arranjos produtivos locais.
Isso facilitava o nosso trabalho, né, de forma em cadeias produtivas, porque a gente não trabalhava só o produto no final, a gente trabalhava a cadeia desde lá do início. Isso gerava renda, emprego, gerava um propósito, ficava todo mundo animado. Então, os APLs do Sebrae, o Sebrae é parceiraço, né? A gente vem fazendo um trabalho muito forte com o Sebrae do Rio de Janeiro, o Sebrae de São Paulo, o Sebrae lá de Boa Vista, Roraima, o Sebrae do Amazonas, parabéns, é um exemplo. O Sebrae do Amazonas, Maurício Manfred, Raquel Salgado, eu vou dizer para vocês, eu nunca vi, aqui no Brasil, uma entidade que tem tanta preocupação com isso. Tá? Então, nós temos lá Eu conheci o Sebrae de Manaus, aí em Manaus. Isso. Nós estivemos assim, lá, né? você e eu. Nós estivemos... Olha, então, estiveram, né? Então, agora, por exemplo, tem os agentes ali, os agentes, né, de inovação, os agentes locais de inovação, que está parecendo com aqueles agentes do APL que visitavam. Então, esses agentes locais de inovação, saiu o edital no ano passado, eles já estão sendo capacitados desde novembro, dezembro, janeiro, para quê? Para estarem nessas empresas, né? Visitando essas empresas, para trazer a inovação, como é que pode ser melhorada essa inovação. E eu, né, tive o privilégio, né, de passar também no concurso, num edital, para ser a orientadora dos agentes ALI, aqui na nossa região. Ou seja, nós vamos ter que escrever artigos em cima disso que está acontecendo tudo, para quê? Para gerar mais negócios. Então, eu estou orientadora, eu só vou assumir em agosto, mas justamente por quê? Para dar o tempo necessário para que os agentes comecem a agir. Entendeu? Quando chegar lá em agosto, ele já tem coisas para a gente trabalhar e escrever o artigo. Só que eu não espero até lá, tanto que eu já pedi lá para o Marcos, oi Marcos, lá do Sebrae, o coordenador dos agentes, para ele me inserir no grupo, que eu já quero saber o que é que eles estão fazendo, entendeu? Para quando chegar lá em agosto, eu não começo, eu quero já saber de agora. A gente está totalmente dentro disso. Então, parabéns ao Sebrae. Você puxou uma situação que nasceu no Sebrae, os agentes produtivos, os arranjos produtivos locais. Mas é o que você falou, uma andorinha só não faz verão. A gente tem iniciativas privadas, né? A gente tem algumas iniciativas públicas, mas que muitas vezes, né, essas iniciativas do governo não conversam uma com a outra. E aí pulveriza tudo. Então, são situações que nós temos que trazer, né, Raquel? A gente tem que trazer, isso é um trabalho que eu sei que a BFBA faz muito bem lá em Brasília, né, nos ministérios, na CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, porque precisa, meu pessoal, sensibilizar. Eu também sou igual o Maurício, sou professora, falo pra caramba, né, mas eu acho que aumentaram o nosso tempo aí para mais 22 minutos. A gente tem meia hora, menos de meia hora. Era importante conversar com a Associação Amazonense de Gastronomia e Empreendedores. Amei que eles estão aqui, porque nós vamos conversar sobre um dos aspectos importantes que nós teremos no nosso programa, que já temos, na verdade, que vai ser a gastronomia. Então, vai ser muito importante conversar com eles. Muito bacana, porque nós temos aqui, você conhece o InChefs, né? Sim. Que é o encontro de chefes no Brasil, onde tem toda essa questão de você mostrar cultura por meio da gastronomia. Então, sim, a AGE, Associação Amazonense de Gastronomia e Empreendedores, eles têm produtos, por exemplo, você falou aí nos embutidos. Nós temos aqui o chefe Aguilar, né, que foi formado pelo SENAC. Nós conhecemos o chefe Aguilar num café do Comex. No café. Então, o Aguilar, dos embutidos. Gente, você imagina você comer alô, Brasil, mundo. Aqui no Amazonas, nós temos linguiça, tá, de pirarucu. Nós temos linguiça, tá, de tucumã. Nós temos linguiça de azeitona misturada com tucumã. Você tem uma como é que chama? Na gastronomia, né? Aquela mistura que faz, Maurício? Tipo um blend. Sim. Né? É um blend Mas então, é coisa nossa. É coisa nossa, né? Então, mundo que a gente não tem só... Enfim, nada, não vou falar, senão eu vou magoar alguém. Sabe, a gente tem muita riqueza, muitos sabores. Nós temos que levar isso para o mundo, gente.
Temos sim. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Olha, eu nunca vi um momento tão propício, porque antes, por exemplo, para um empresário chegar até a BBA, a BFBA, era complicado. Agora está aqui, gente, está na mão de vocês. Vocês só não pegam se não quiser. Tá? Então tem que ter iniciativa, tem que ter ação, tem que ter vontade, tem que ter produto. Tá? Porque não adianta eu deixar só o resto, né, o refúgio da minha produção para exportar. Né? Por isso que muitas vezes a gente não consegue alavancar a balança comercial do Amazonas, que é deficitária. E a gente tem uma pujança muito grande na área do bionegócio, do bioproduto. Né? Então, assim, eu vou deixar aí para o pessoal, não sei se o pessoal tem perguntas aí para fazer, né, Ianca? São aqui 2 professores e uma advogada que advoga por essa causa já há muitos anos. E a gente fica empolgado porque a gente sabe o resultado que traz, a gente sabe a oportunidade que tem e principalmente a oportunidade que a gente perde. E que agora a gente está mais aproximado por conta da tecnologia. Né? Exatamente. Vamos pedir aí para o pessoal de casa que tiver pergunta, colocar no chat, que estamos aqui para responder. Eu gostaria aqui só de fazer alguns comentários, que é acerca do material da BFBA. Ele está disponível aqui no chat do Facebook. Tá? O pessoal é só clicar aí nesse link que você vai ser direcionado para esse chat, para esse material. E também temos o livro, né, que foi citado aqui algumas vezes, do Dr. Maurício, e ele pode também estar aí pegando esse conteúdo, aproveitando essa oportunidade, porque aqui no Café com Comex a gente sempre se preocupa em falar, mas também dar uma continuidade a tudo isso, principalmente para quem está nos acompanhando. Ok? Eu queria fazer uma pergunta. Eu posso, rapidinho? Por favor. Isso me lembrou porque, Ianca, o teu bebê está latindo aí, né? Teu pet. Então, Raquel, a BBA já está trabalhando com alimentos PET ou vai trabalhar com alimento PET? Eu te pergunto por quê. A gente tem aqui um Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, e eu conheço as pesquisadoras desse Centro de Biotecnologia, tá? E foi bom o parceiro da Ianca ter latido aí para eu lembrar disso, né? Porque o que acontece? É um investimento em cima do bionegócio, que é essa área de não só alimentos PET, tudo para PET, né? É o filhote das famílias, né? Então, assim, e não estou falando só de dog, não, estou falando de todo tipo de PET. E aqui dentro do Centro de Biotecnologia da Amazônia, né, comandado pelo Fábio Calderaro, existem as pesquisadoras que estão desenvolvendo, dentro das startups que estão sendo criadas dentro da incubadora que nasceu lá dentro também, produtos voltados para essa área. Eu sei porque eu tenho eu dou mentoria para um grupo de pesquisadoras, a gestora delas é a professora doutora Gina Jarajadassa, tá? Ela é uma grande pesquisadora aqui da nossa região, trabalha com vários produtos, e na época a gente já vem trabalhando com isso, tratando disso desde 2008. Deixa eu falar, o Maurício... Então, eu queria saber dessa área aí. Uma entidade chamada Abimpet, que já está fazendo esse trabalho com produtos enfim, alimentos para PET. Para PET. A gente pode, o Maurício conhece... Aproximar. Sim, a Martina Campos é a diretora da entidade. A gente conhece bem, né, por causa dos demais projetos de promoção da Apex Brasil. Então, Martina é a pessoa hoje que está conduzindo esse tema. Nós vamos ter muito prazer de fazer a aproximação. Vamos juntos, né, porque todo mundo tem que estar junto nessa. Beleza, aí a gente pode fazer essa dobradinha e aí na apresentação a gente chama o Fábio Calderaro do CBA também, porque hoje tudo é online. Então vamos fazer essa aproximação para que de repente já no próximo Café com Comex, eu sei que já tem uma programação para ele, porque vai ser o Café das Mulheres, e ela é Martina, ela é mulher, olha aí, linkou, deu match. Tá? Então, porque em março nós vamos ter o Café com Comex, e como o nosso café sempre é no final do mês, a gente vai fazer a homenagem às mulheres, e nesse próximo café, com todo o respeito, que eu amo homens, né? Amo homem não, José, tá, gente? mas vai ser só para mulherada, tá? Só para mulherada.
Tá? Então, assim, vai ser um prazer, Maurício, você trazer essa aproximação, porque a gente quer trazer mulheres de diversos setores, diversos segmentos, tá? Para a gente, principalmente segmentos que a gente vê que, de fato, podem alavancar as exportações aqui do nosso estado. Tá bom? Maravilha. Deixa eu só Combinado. terminar aqui de ler os comentários. Eu gostaria de ler os comentários, que a gente já está nos últimos 15 minutos de live, e agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? Eu sei que alguns acabam não comentando, mas eu vou dar aqui um alô para o pessoal que ficou aqui durante esse 1 hora, quase 1 hora e 15 minutos de bate-papo, né? Que é o Gustavo, que deu um seu alô aqui, o Lucas Ribeiro, né, que está acompanhando a nossa live desde o comecinho, né? A Mônica Lúcia também, que sempre acompanhou os nossos bate-papos quando ainda eram presencial, né? Antes da pandemia. Estava em todos, eu decoro o nome de todo mundo que participa. Aqui a Rita também, querida Rita Prost, que está ligadinha, ela comentou durante a live toda o quanto esse conteúdo estava sendo assim de muita valia para ela, para os estudos dela também, que é uma grande referência aqui no nosso estado. José Souza também ligadinho aqui na live, né, que é o chefe que trabalha com gastronomia, que trabalha com um monte de coisa. Então, assim, está sempre criando algum projeto voltado para a gastronomia, nunca para, assim. Então, isso é bem legal, tá conectado aqui. A Rita, a Luciana também, super conectada, falando quanto esse conteúdo é de qualidade, né? De Luciana é suspeita. Ei, a tua filha ou tua mulher? Minha esposa. Ah, minha esposa e minha sócia. Aqui. Tem essa, minha esposa e minha sócia. Oh, é o meu par eterno. Muito bom, eu também sou assim com o meu par. Ó, aqui, José deixou um comentário bem legal, ó. Lembrando que por trás de todo o insumo e ingredientes temos nossas lendas que envolvem toda a cultura, que não deve se perder, com certeza. O José, ele levanta muito essa bandeira, o chefe José, ele sempre fala muito disso, e eu acredito que todo mundo tem, né? Tem uma coisa que a gente está lutando, levantando a bandeira, e principalmente quem é daqui do norte, né? De manter essa lenda, essas culturas e essa história. Muito bacana. Aqui a Age também, toda hora aqui ligadinha na nossa live, comentando que é a Associação Amazonense de Gastronomia e Empreendedores. Bacana, deixa eu dar uma olhada aqui. Max também, que é o técnico extensionista do PEX, Amazonas e Roraima, disponível aqui, citando a Unifruti, né, que já está exportando para a Europa, bem bacana. Aqui a Ellen também, que está sempre ligadinha aqui nas nossas lives, falando aqui do senhor Maurício, doutor Maurício, né? É uma grande admiração, bacana, muito bacana ver isso, essa admiração que as pessoas vão criando, né? Através de ver todo esse conteúdo que é disponibilizado hoje na internet e conhecer o trabalho, né? Que às vezes não conhece por conta da distância, agora tudo fica mais simples, né? De conhecer essas pessoas, como o doutor Maurício, como a doutora Raquel, e é muito bacana. Marinho Comércio Exterior fica feliz aí também de trazer esses convidados de peso para a nossa edição. Aqui a Rita comentando também, Ellen também comentou, a doutora Raquel, olha aí, excelente profissional, muito bacana. Estava vendo que a Samara Castro, diretora administrativa e financeira da Rami, também estava aí, fez um comentário. Aí exatamente, ligadinha aqui no Café com Comex também. Eu gostaria aqui de destacar aqui o link, eu vou colocar novamente depois para ficar mais recente, do livro que também está sendo disponibilizado para ser um material complementar aqui da live, quem quiser se aprofundar, quem quiser tirar dúvidas também é muito importante. Eu queria reforçar aí, olha, ali ele está na FUNSEX. A FUNSEX, gente, é a Fundação Centro de Comércio Exterior, é uma das primeiras do Brasil a fazer publicação. Ela é renomadíssima. Parabéns, Maurício. Não é qualquer um que muito publica bacana. Na FUNSEX. Aqui a Nájila Souza também comentando durante a live, dizendo quanto estava sendo interessante esse conteúdo e a live aqui. A Elísia Monique também ligadinha na live. Bacana também colocar aqui o material da BFBA, vou reforçar também, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais desse programa.
Mônica também. A Mônica está sempre ligada. Eu acho maravilhoso essas pessoas que estão sempre aqui conectadas e não perdem uma live. Eu acho Ei, muito Anca, eu bacana. quero aproveitar, Olha, o né? Gustavo aqui, ele fez um comentário. Acabou de fazer. Ele está fazendo uma colocação muito importante, foi o que nós abordamos aqui, de levarmos a nossa cultura, os nossos sabores, mostrar isso para o mundo. Né? Ele não quer desmerecer, óbvio, as outras culturas, mas a gente não pode assim, assistir de camarote um Peru a 1000 léguas na nossa frente e nós com essa riqueza, com essa beleza. Coloca de novo essa frase desse que ele colocou aí, por gentileza, do Gustavo. Muito, muito, nós muito temos interessante. Que realmente levar isso, enfatizar as nossas culturas, os nossos biomas, os nossos sabores. É isso aí, Gustavo. É essa a nossa grande missão dentro do nosso programa. Vou tirar aqui, porque foi um comentário eu fico super feliz com o jovem, né? Você viu aí a foto dele, o jovem ter esse comentário. Que é isso que a gente precisa trazer, porque daqui a pouco a gente passou, né? E quem é que vai comandar? São esses jovens, então a gente tem que trazer eles. Gente, eu quero fazer um alerta aqui para vocês, antes do tempo acabar, eu sei que tem mais gente aí, mas a BFBA, ela oferece capacitações fantásticas. Entrem, verifiquem os cursos que estão oferecidos, verifiquem os módulos que estão oferecidos, aproveitem a oportunidade, porque o mercado de comércio exterior não é para amador, façam cursos. Inclusive lá tem cursos presenciais, online, híbridos, né? Verifiquem lá, por favor. Entre no nosso YouTube Brazilian Flavors, que tem várias lives que foram realizadas no ano passado, com temas diversos, de extrema importância para o setor, para esse setor, e a partir agora de março nós estaremos também reativando as lives com temas importantes. E vocês também podem enviar para nós sugestões de pauta para que a gente possa fazer lives específicas, de interesses específicos, tá? Além dos cursos, evidentemente, que também realizamos, tá? Então, entrem lá no YouTube, inscrevam. Coloquei aqui também um e-mail na tela, olha que bacana. Coloquei aqui o e-mail na tela, né, para caso alguém queira entrar em contato, queira tirar alguma dúvida diretamente com a BFBA, tem um e-mail de contato, tira um print aí, anota, tira um print, anota esse e-mail e não perde essa oportunidade aí de tirar dúvida, de mandar uma sugestão, acredito que é sempre muito importante. E agora vamos caminhar para o fim da nossa live. A gente tem aí 8 minutinhos para finalizar. Né? Fazer aí um apanhado geral. Eu vou colocar aqui também nos comentários, para quem está participando, quiser assinar lá a nossa lista de presença, para gerar o certificado de horas, às vezes está na faculdade, ou precisa para confirmar a participação aqui, é importante. E lá dentro do nosso formulário tem uma aba também de sugestão, caso queira sugerir algum tema para a nossa próxima live, ou para algum dos cafés, ou até mesmo sugerir algum convidado para a gente trazer aqui. Isso é muito importante. Agora eu vou deixar vocês finalizarem essa nossa edição. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, Olinda, por esse carinho, né, e por essa amizade tão longa data que nós temos, né? E agradecer muito aí ao Maurício, trazendo toda essa capacidade, esse conhecimento que ele tem, muito particular, né? E gostaríamos muito de tê-los conosco também. Estamos aqui à disposição, foi colocado aqui o e-mail, podem fazer as perguntas que quiserem, nós estaremos à disposição, e será uma honra para nós se um dia vocês puderem estar conosco dentro desse grande guarda-chuva que é a Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas, ora, a BFBA. Obrigada, Olinda, obrigada por todo esse carinho, obrigada, Ianca, obrigada por todos que estiveram conosco, foi uma grande honra estar com vocês, e se Deus quiser, em breve, nós estaremos aí em loco para conversarmos um pouco mais e aprendermos mais ainda sobre esse estado, essa região, na verdade, tão maravilhosa
e ainda desconhecida de muitos brasileiros. Um abraço a todos, um carinho enorme para vocês, um abraço bem afetuoso e fraternal. Que linda! Agora, Maurício, vou ficar por último. Muito bom. É sempre, gente, muito bom ter a oportunidade de compartilhar experiência de vida que transforma, não é? A experiência de vida que não é feita para autoexaltação, mas pelo contrário, para ajudar. A ideia da mentoria, ela tem exatamente isso no seu conceito. É alguém que já passou pelo caminho, que volte para ajudar aqueles que também precisam para passar por aquele caminho. Então essa é a nossa ideia, a nossa proposta e a nossa grande vontade, o nosso propósito. É estar à disposição para ajudar. Ajudar a pequena empresa, ajudar o pequeno empresário a ter novas ideias, faturar mais, vender mais, crescer, dar mais emprego e fazer com que o Brasil, de fato, avance naquilo que ele é muito capaz e competente de fazer. É ser reconhecido, de fato, pelo alimento, pelas bebidas, alimentos, pelas frutas, por tudo aquilo que nós temos a oferecer, juntamente, obviamente, com a nossa linda cultura. Eu acho que isso vale muito a pena. Então, essas são as minhas palavras finais, agradecendo a oportunidade. Muito bom, gente. Olha, eu costumo dizer assim, nossa, sempre no último Café com Comex, quando vem, eu digo, gente, essa foi a melhor edição do Café com Comex, mas eu vou dizer para você, essa foi a melhor edição. Passou tão rápido, que eu nem percebi. Mas, olha só, gente, o que é que vocês viram, o que é que vocês podem ver, então podem entrar em contato, vocês estão aí com todo esse acesso. Eu agradeço muito a Raquel e ao Maurício, a doutora Raquel e ao professor Maurício pela disponibilidade, né? A gente fala Maurício e Raquel pela quantidade, a gente tem muitos anos aí de estrada, mas a gente está sempre aprendendo. E aí, gente, eu chamo a atenção para vocês, é necessário capacitar. Para capacitar, você tem que estudar. E a associação ABFBA, ela traz essa oportunidade para vocês. Tá? Eu queria até que depois a Raquel falar, depois quem tiver interesse em se associar, né, à ABFBA, tá? A gente também vai estar fazendo essa ponte. Já está feita aqui. Quem quiser falar direto, faz. Quem quiser fizer através da gente também. Tá? Eu agradeço a oportunidade, agradeço aí o apoio técnico, a galera que está nos bastidores, a Ianca Linhares, o Gustavo, essa turma de jovens líderes empreendedores aqui da nossa região, que estão sempre colaborando com a gente, tá bom? Vocês são o futuro, tá? Venham aprender, gente, porque daqui a pouco a gente passa, tá? E aí vocês vão ter livros, pega a experiência, aproveita a experiência que a gente tem, que é a prática, tem a teoria, a gente tem a prática, a gente tem a experiência. Então vem com a gente, tá bom? Um grande abraço, tá? A todos, e eu quero dar aí, ó, uma salva de palmas aí para essa turma, porque foi uma aula. Vocês deram uma aula aí, tá bom? Obrigada, público. Obrigada, vocês são sempre pessoal. maravilhosos. Um abraço. Obrigado. Obrigada pela Valeu, participação de vocês. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Beijo, aqui até a Amazônia, próxima, pessoal. Ianca, parabéns.